Sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa casa de oração. Boa noite ao nosso irmão Edgar. Obrigada por mais essa oportunidade de estar conosco. Vamos fazer uma pequena leitura da agenda cristã. Nas conversações, não se irrite com o interlocutor se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Se o interpelado não entende e pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago e, se o não for, a descortesia é uma infelicidade em si mesmo. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nefrálgicas no destino sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregadores de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servir. Seja leal, mas fuja à fraqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro do que Deus. Somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas, ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Então vamos acalmar nosso coração, levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha, espiritualidade da casa que preparou esse momento para todos que aqui tiverem a oportunidade de chegar e que possamos absorver essas energias, que possamos receber tudo o que precisamos e que merecemos. Isso. Vamos fazer uma oração para Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Obrigada, por favor. Boa noite a todos, a todas. Recebo os nossos votos de muita paz. É sempre um prazer retornar nessa casa. A gente já frequenta há pouco tempo, mas já é um tempo bem precioso, bem produtivo. O tema de hoje tem a ver com um ponto importantíssimo que diz respeito à nossa relação com Deus. Para quem já viu o tema divulgado, pode se perguntar o que seria isso. A nossa relação com Deus é um tema que nós precisamos entender, compreender, abordar de uma forma que faça com que a gente possa dimensionar a grandiosidade que é a criação.
e começar pouco a pouco a entender um pouquinho melhor sobre a divindade, sobre a nossa existência, sobre nós mesmos. A importância de entender que é Deus, a importância de entender todo o mecanismo da criação, a importância de compreender toda a questão universal da vida é fundamental para que a gente possa compreender todo o resto. Não é à toa que Allan Kardec começou a sua, como dizer, investigação, o seu trabalho, a sua pesquisa, a sua interrogação para os espíritos, à época, com o tema Deus. A primeira parte da primeira obra da codificação, do Livro dos Espíritos, é uma sequência sobre questões relacionadas a Deus. Porque se nós não compreendemos a dinâmica da nossa relação com Deus, todo o resto fica prejudicado. Toda a proposta que o Espiritismo nos apresenta como justiça divina, como reencarnação, como propósito de estar aqui, todo o mecanismo universal que rege a vida perde o sentido quando nós não compreendemos de forma clara, lúcida, racional essa figura, esse nome, né, esse Criador que é Deus. Então, passar por essa etapa é fundamental. E nós nos perguntamos: por que Deus, todo-poderoso, como a gente compreende, e quando a gente parte do pressuposto de que Deus é todo-poderoso, soberanamente justo e bom, nós começamos a entender que todo o resto começa a se conectar. Essa é a base, esse é o princípio. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, eu começo a entender por que os processos da vida são como são. Eu começo a perceber por que a minha vida tem os pontos A, B ou C a serem resolvidos. Eu começo a perceber que tudo que está na minha vida hoje é necessário. Em todos os aspectos, em todos os âmbitos, em qualquer lugar, em qualquer circunstância da vida. Nada na existência é por acaso. Tudo tem um significado na natureza, nas pessoas, nos planetas. É só a gente começar a pensar e observar com calma e com tranquilidade que a gente vai perceber que tudo está conectado. Nós estamos conectados uns com os outros. Nós, seres humanos, espíritos, os animais, a natureza, as plantas, e assim vai. O universo, um monte de planetas, todos devidamente organizados, planejados, circulando ao redor do Sol, uma bola gigante de fogo, suspensa no universo, que ilumina toda a galáxia, que esquenta o planeta Terra, que gera a vida, que dá a vida, que nos dá vitamina. As coisas são devidamente arquitetadas e planejadas porque tudo tem um sentido e tudo tem uma importância. Olha a importância da lua, olha a importância dos rios, dos mares, do vento. Tudo tem um significado. E olha a nossa importância, a importância da vida, a importância de estar aqui, a importância do processo reencarnatório. Então, passar por essa etapa é fundamental. E o espírita precisa estudar, o espírita precisa compreender. Aquele que não estuda, não compreende, que fica apenas contando com o conteúdo alheio, né, acaba deixando passar, perdendo a oportunidade de se aprofundar, de compreender com mais robustez todo esse fenômeno que nos dá claridade, que nos dá visão sobre a vida, visão sobre as coisas. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pensa, reflete e absorve, começa a compreender, ligando um ponto ao outro, mais amplitude nós damos para o nosso horizonte. Então a gente sai daqui e começa a ampliar pouco a pouco o nosso horizonte sobre as coisas, sobre a vida, sobre nós mesmos. Então passar por essa etapa é de grande importância. Para entender por que Deus trabalha da forma como Ele trabalha. Por que as coisas são desse jeito? Aí eu começo a entender o processo de dor, o processo de sofrimento, as dificuldades. Começo a entender também as alegrias, as satisfações. Começa a ter mais controle sobre as coisas. Começa a perceber que a vida que faz sentido é a vida voltada no bem, é a vida voltada no amor. Começa a perceber que o amor é a grande força que rege a vida. E começa a entender por que Deus criou leis. Aí a gente começa a entrar no tema de hoje.
Se a gente parte do pressuposto que Deus é todo poderoso, por que Ele cria a lei? Se Ele pode de uma hora para outra resolver o que Ele quiser assim. Por quê? A resposta é simples. A resposta é simples. Porque Deus é o amor infinito da criação. Como assim? Não entendi nada. Deus é o amor infinito da criação. André Luiz, em uma das suas obras, quando apresenta aquelas almas que já encontraram, que já identificaram o amor puro e já vivem imbuídos desse amor puro que vem direto de Deus, ele diz o seguinte, ele conclui a sua explicação dizendo o seguinte: aqueles que amam governam a vida. Preste atenção. Aqueles que amam governam a vida. Que vida? A vida criada por Deus. Ainda não entendi, mas vamos lá, vou contar uma história. Certa vez, num determinado momento, quando Maria estava em um dos seus dias de atendimento, como de costume, atendia inúmeras pessoas sofredoras que a procuravam, né, como uma mãe do mundo. E depois de um longo dia de trabalho, quando a fila de atendimento já estava quase se esgotando, Maria identificou que lá no final, no último lugar da fila, havia um peregrino com as roupas já desgastadas, mas ela já viu de longe que aquele peregrino tinha um brilho no olhar diferente. Um brilho no olhar que fazia ela lembrar do seu filho, Jesus. Então, um a um foi passando, e quando aquele peregrino surgiu, chegou a vez dele, diferentemente dos outros, ele não pediu nada, não falou nada, simplesmente se manteve à frente de Maria. E passado um certo tempo, ele deixou transparecer as marcas da crucificação, se identificando para ela. Ela percebeu que estava, portanto, diante do seu filho. Essa história é contada por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Ela percebeu que estava diante de Jesus. E o primeiro impulso de Maria foi se ajoelhar em frente de Jesus. E nesse exato momento ele interrompeu ela e ele, o Cristo, se ajoelhou na frente dela e olhando para ela disse: Mãe, é da vontade do meu Pai que no meu reino de amor e justiça tu sejas a rainha. Jesus se ajoelhou e disse: tu és a rainha do meu reino. O que isso significa? Significa que na governança do planeta Terra existe uma mãe e que Jesus não opera sozinho. E por quê que existe uma mãe na governança de todo o planeta Terra? Porque aqueles que amam governam a vida. Aqueles que já estão imbuídos desse amor genuíno, desse amor que vem de Deus, desse amor divino, governam a vida para Deus. São os braços direitos da criação. E por ser o amor infinito da criação é que Deus criou as suas leis. Então tudo que existe na vida, tudo que existe na criação, qualquer coisa que Deus criou, está mergulhado nessa lei chamada lei do amor, que tudo rege, que tudo cria. Então Deus cria as suas leis porque o amor possui ordem. A lei do amor possui uma ordem, não é algo aleatório, não é algo solto no universo. É preciso ter toda uma organização para então a lei do amor poder de fato se concretizar. Então basicamente nós podemos dividir as leis divinas em 3 blocos. A primeira delas é as leis que estabelecem a nossa relação com o próprio Deus. Primeiro. Segundo bloco, as leis que regem, as leis que dizem respeito de mim para comigo, ou seja, eu e eu mesmo. Eu e Deus, eu e eu mesmo. E o terceiro bloco, as leis de Deus que dizem respeito a mim e os outros. Eu e Deus, eu e eu mesmo, eu e os outros. Vamos para o primeiro bloco.
a nossa relação com o próprio Deus. Vamos falar da lei da adoração. Dizem os espíritos superiores que nós não temos ainda condições de entender Deus, mas apenas senti-lo. Apenas senti-lo. Compreender Deus na sua integridade, evidentemente, na nossa limitação não nos permite, mas senti-lo é algo possível. Mas quer compreender Deus? Volta os olhos para a natureza. Veja a perfeição da construção divina. Os mares, os rios, os animais. Qualquer animal, qualquer coisinha que seja, é perfeitamente arquitetado. A beleza da criação está em tudo, em todos os animais. A mesma beleza, a mesma arquitetura, a mesma sensibilidade que tem, por exemplo, num leão, um bicho magnífico, lindo, forte, robusto, a mesma beleza e a mesma delicadeza tem também, talvez as mulheres não gostem, numa pequena baratinha. A mesma lei que rege a criação de um bicho como o leão é a mesma que rege de uma baratinha. A mesma delicadeza, o mesmo processo de construção. Então a lei do amor está em tudo. Então quando a gente começa a observar, começa a perceber, começa a lançar os nossos olhos para algo além da vida física, nós começamos a sentir um pouquinho essa essência de Deus. E perceber que tudo é devidamente arquitetado e tudo começa por alguma coisa pequena. E Deus deixou a sua marca em toda a sua criação. Toda a criação de Deus tem a marca de Deus. Qual é? A marca da evolução. Uma planta, uma árvore começa por uma semente. Uma pequena semente insignificante pode gerar uma árvore gigante e gerar muito fruto. Mas existe a semente. E tudo começa pequeno. E vai evoluindo, vai se desenvolvendo, vai crescendo. Nós somos assim. A vida animal é assim. A vida natural é assim. Porque essa é a lei que rege a vida. A lei da evolução. Jesus foi assim. Jesus não nasceu um Cristo, ele foi se desenvolvendo, ele foi se aprimorando. Um dia Jesus foi igual a nós, com dificuldade, com limitação, mas cresceu, evoluiu e se tornou um Cristo. Cristo é um patamar. Deus não cria um Cristo da noite para o dia. O Espírito é que vai se evoluindo, se desenvolvendo, se aprimorando. Então, a mesma lei que rege uma sementinha de uma planta é a mesma lei que rege todo o universo. Todos os planetas. Tudo que a gente conhece hoje, no dia de hoje, como criação. Como coisas naturais. É a mesma lei. O mesmo Deus que criou a lei da química, da física, é o mesmo Deus que criou as leis espirituais. As mesmas coisas. Então nós temos uma unicidade na criação. Uma unicidade. Então daí vem a lei da adoração. E o que é adorar a Deus? É cantar em seu louvor? É pedir alguma coisa? É agradecer por alguma graça recebida? O que é adorar a Deus? Será que é apenas isso? Se preocupando com isso, foi o que Kardec perguntou para os espíritos. Questão 649 do Livro dos Espíritos. Perguntou ele, em que consiste a adoração? Em que consiste a adoração? Responderam os espíritos, na elevação do pensamento a Deus. A adoração a Deus consiste na elevação do pensamento. Pela adoração, aproxima o homem a sua alma. Nós nos aproximamos de Deus através da nossa conexão. Então, quando a gente fala, quando faz a abertura da palestra, quando a gente fala aqui, quando a gente faz o passo, no grupo de estudo que é comentado, quando a gente diz para entrar em sintonia, isso não é um ritual, isso não é apenas fechar os olhos, entrar em sintonia, de fato se conectar, é abrir o pensamento e o coração para que realmente essa energia e essa conexão se estabeleça. Essa lei do amor que rege a vida está por toda parte, é como se fosse o ar. Quando a gente abre o campo, a gente se conecta. É igual o Wi-Fi. Estou aqui com o Wi-Fi, conecto e estabeleço a conexão. Só que Deus não tem Wi-Fi, Deus tem a lei do amor. Então quando a gente se conecta com Ele, a gente entra em sintonia com Ele e é uma ligação direta, sem atalho. E quando isso acontece, a coisa flui, a coisa se desenvolve e começa a ficar um processo um pouco mais leve, um pouco mais esclarecido, pelo menos. Não significa que quando eu me conecto com Deus, os meus problemas vão desaparecer, muito pelo contrário. Talvez até
se surjam outros tantos para de fato poder provar aquilo que eu já aprendi. Mas o importante não é encerrar os problemas da noite para o dia, o importante é entender por que ele existe e o que eu tenho que fazer por isso e para que ele existe. Esse é o grande ponto. Aí Kardec perguntou ainda, questão 653, precisa de manifestações exteriores para então adorar a Deus? Resposta, a adoração verdadeira de coração. A verdadeira adoração é em pensamento e em coração, compreendendo Deus no racional e sentindo Ele no sentimento. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Deus tem sobre cada um de nós o seu olhar. Cada um de nós. Então, a adoração, ela atua no nosso psiquismo. Ou seja, você é aquilo que você adora. Nós somos aquilo que nós prestigiamos, nós somos aquilo que nós admiramos, nós somos aquilo que nós gostamos. É por isso que às vezes pessoas que têm determinado vício estampam no corpo físico as marcas do vício. Então, é aquela história, me diz onde está o teu tesouro, que lá estará o teu coração. Então, quando eu me conecto, quando eu adoro a Deus no sentido de pensamento e sentimento, eu vou marcar em mim os elementos dessa conexão. Então eu vou me reconstruindo espiritualmente, eu vou me reconstituindo, eu vou me readaptando, eu vou evoluindo no caminho certo de Deus. Porque a conexão se faz. É por isso que as pessoas, por exemplo, se aproximavam do Chico, mesmo à distância, já sentiam uma paz inexplicável. Uma paz inexplicável. Porque nós não precisamos de elementos exteriores para então entrar em conexão ou então repassar essa energia que pode nos favorecer e favorecer o próximo. Então as pessoas se aproximavam do Chico e já sentiam essa energia, porque ele transpirava a caridade. O Haroldo costuma dizer que a caridade é como um forno. O forno em casa, quando a gente liga, ele esquenta, né? Não esquenta? Fica, né? O local ao redor, dependendo de como está colocado, ele gera um calor. A caridade é como um forno. Quando nós estamos imbuídos, e quando eu digo caridade, barra amor, né? Caridade e amor andam em conjunto. Não a caridade material, a caridade no sentido de sentimento. A caridade é como um forno. Quando a gente age imbuído desse sentimento, a gente exala esse calor. A gente transfere esse calor. A gente transfere esse sentimento. E o Chico vivia isso. Então as pessoas eram atendidas pelo Chico sem nem chegar perto, porque ele jorrava essa energia de paz, de amor e caridade. Isso é lei da adoração. Isso diz respeito à nossa relação com Deus. Adoração a Deus é entrar em contato com Ele. E agora preste atenção, toda vez que a gente entra em contato com Deus, uma coisa muito importante acontece. Que coisa importante é essa? Toda vez que eu me encontro com Deus, Deus tira alguma coisa de mim. Como assim? Toda vez que eu me conecto em pensamento e sentimento com Deus, eu estou me encontrando com Ele. E quando eu me encontro com Ele, Ele arranca alguma coisa de mim. Ele arranca alguma coisa ruim de mim e coloca uma coisa boa dele no lugar. Isso é progresso, isso é evolução, isso é transformação. Ah, mas por que Deus não vem aqui e resolve os meus problemas? Ele não vai fazer isso porque eu preciso me conectar. É a mesma coisa, quero usar a internet, mas não conecto na internet, não tenho 4G, não tenho Wi-Fi e quero usar a internet, sem conexão não há possibilidade de eu receber o benefício. Então preciso me conectar em pensamento e sentimento com Deus, para que Ele possa, portanto, retirar uma coisa ruim de mim e colocar uma coisa boa dele no lugar. É isso que funciona. E existe uma coisa muito curiosa nessa relação com Deus. Uma coisa muito curiosa nessa relação. Ele não fala. Deus não fala. Certa vez foram entrevistar, há um tempo atrás, né? Madre Teresa de Calcutá. E perguntaram para ela: Madre, não sei se eu já contei isso aqui, mas se não contei eu vou contar de novo. Madre, quando a senhora está orando, o que a senhora fala para Deus? Ela disse: eu não falo nada, eu só escuto.
A pessoa que estava entrevistando ficou impressionada. Então Deus fala para a senhora. E o que Deus fala para a senhora? Ela disse: ele não fala nada, ele só escuta. Perceberam? Perceberam a diferença? Quer ver um exemplo mais próximo da gente? Quem aqui é avô ou avó? Pode levantar a mão aí. Tem mais gente sim, sempre tem, não tem? Quando o netinho está lá na cama, dormindo, respirando, né? Daquele jeito, né? Fofinho, a gente chega e senta do lado da cama, olhando aquilo. Precisa falar alguma coisa? Para manifestar o sentimento? Para ter essa troca de energia, essa troca de sentimento? Precisa de palavra? Não. É assim com Deus. Essa é a diferença entre presença e palavra. E Deus é presença, Deus não é palavra. Deus é conexão em pensamento e em sentimento. Deus é a presença que envolve toda a criação infinita. E se não compreendermos isso, nós vamos compreender o que é religiosidade. E religiosidade é diferente de religião. Não necessariamente uma religião preza por religiosidade. Deveria ser, mas não necessariamente. Temos que verificar. Então, quando a gente não compreende isso, a gente tem dificuldade de entender religiosidade e espiritualidade, do ponto de vista imortal, do ponto de vista da nossa vida eterna. Então, Deus é essa presença absoluta. E ele é sutil, sempre sutil. E temos que entender essa relação porque tudo na vida passa, né? As pessoas vêm, vão, demoram um pouquinho, voltam, nessa vida, em outra, e assim vai. O único que fica é sempre Deus. O único que fica é sempre Deus. Então eu preciso afinar a minha relação com Ele. Eu preciso gerar intimidade com Deus. E como é que eu vou gerar intimidade com Deus? Afinando o meu sentimento. Primeiro compreendendo Ele, para compreender tudo o resto. E começar a melhorar, a iluminar a minha alma, no sentido de me limpar a minha alma para sentir a presença de Deus. É como se eu quisesse enxergar meu celular e ele está cheio de lama. Não vou conseguir usar, né? Eu preciso tirar a sujeira para poder mexer. Assim é a nossa relação com Deus. Eu preciso me limpar mentalmente, espiritualmente. Preciso entender, preciso sentir, para então estabelecer essa conexão e, portanto, encontrar esse caminho. Segundo bloco, as leis que dizem respeito à relação de mim para comigo. Ou seja, a lei do trabalho e a perfeição moral. Você é responsável pela sua evolução moral e ponto final. Você vai evoluir, ponto final. Mas eu não quero evoluir. Não interessa, porque não é uma escolha, é um destino. A evolução é um destino, a evolução não é uma escolha. A única coisa que eu posso escolher é o tempo que isso vai demorar. Isso eu posso escolher. Se vai demorar milênios ou se vai demorar poucos anos ou poucas reencarnações. Então, a evolução é um destino. Ninguém vai escolher se evolui ou não. Mesmo sem querer, a gente evolui. Só interagindo, só participando, a gente já está evoluindo, crescendo, aprendendo alguma coisa. Mas só vamos escolher o tempo. É por isso que quando Jesus encontrou o senador romano Públio Lentulus na praia de Cafarnaum, Jesus falou o seguinte: senador, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de todo o teu destino. Olha só, encontras hoje um ponto de referência, que é o Cristo, para regenerar toda a tua vida, todo o teu destino, para a eternidade. Está no teu querer, disse Jesus para o senador, está no teu querer me seguir agora ou daqui a milênios. O que significa? Significa que ou te segue agora e vai dar tudo certo, ou vai ter milênios de sofrimento até tu entender que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolhe, é agora ou vai sofrer, para então entender que é preciso crescer e evoluir. Porque a evolução não é promessa. Jesus não prometeu nada para ninguém. Evolução não é promessa, evolução é destino. Ou seguimos agora
como se diz, no amor, no bem, na compreensão, no raciocínio, ou vamos seguir depois, no sofrimento, na dor, na dificuldade, tomando barricada? É isso que Jesus quis dizer. Ou é agora ou depois, mas vai ser. É nesse contexto. Terceiro bloco. As leis de Deus para com o meu próximo. Essas são as mais complexas, né? Aí a gente tem a lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor, caridade e assim vai. São as leis que regem a nossa relação com o nosso semelhante. O que isso significa? Significa que há uma justiça que preside os nossos destinos. Existe uma justiça que preside os nossos destinos e essa justiça se dá com base nos nossos atos. Ou seja, existe no nosso perispírito um processo. Nós carregamos um processo no nosso perispírito que nos identifica, que diz quem de fato nós somos. Que diz o que realmente, verdadeiramente nós somos. É por isso que não dá para disfarçar, não dá para esconder no plano espiritual. Né? Não dá para... Né? Aqui a gente consegue esconder um pouco, usar umas máscaras, mas lá não tem como. Por quê? O nosso perispírito nos denuncia, porque ficaremos expostos. Aquilo que somos será exposto. A gente fala isso, dá um medo de desencarnar, né? Dá um medo de desencarnar. Mas é assim, não tem como esconder no plano espiritual. Não tem. É por isso que os espíritos superiores não julgam e não condenam ninguém. Eles auxiliam, eles amparam, sem julgamento, sem condenação. Porque está ali, está registrado, está identificado. Ficamos expostos. Tem um fato curioso sobre o Chico. O Chico ele lia todos os jornais que a gente pode imaginar. Sobretudo a parte que constava lá as notícias de crime. Lia todos os jornais, até aqueles jornais que se a gente torcer, pinga sangue, de tanta desgraça. O Chico lia. Por quê? Para orar por todos os criminosos. Para orar por todas aquelas criaturas naquelas situações de crime, de violência. E num determinado dia, refletindo, nas suas reflexões, o Chico perguntou para o Emmanuel: Emmanuel, o que é um criminoso? E o Emmanuel falou: um criminoso, Chico, é qualquer um de nós que foi descoberto. Olha só, um criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Não tem como esconder lá em cima, né? Lá em cima a gente diz no sentido do mundo espiritual. E nas nossas interações com o outro, com as pessoas que fazem parte da nossa vida, a gente tropeça, a gente moralmente falha com inúmeras pessoas. Sobretudo com o nosso próximo mais próximo, que são os nossos familiares, as pessoas do nosso relacionamento. Mas nunca podemos esquecer, em hipótese alguma, independente das situações, às vezes tem desavença, às vezes tem discórdia, não tem ali um dissenso sobre, quer dizer, um consenso sobre determinadas coisas, mas isso é normal. O importante é nunca esquecer que todas as pessoas que estão ao nosso lado são fundamentais. Todas elas, sem exceção, se estão na nossa vida é porque tem um sentido, sobretudo aquelas mais complicadas, e são essas que a gente tem que dar uma maior atenção, e são essas que a gente precisa valorizar. Então aquela criatura, que a gente diz que é a pedra do nosso sapato, aquela criatura que nos tira do eixo, é essa dali que eu tenho que trabalhar. É exatamente aquela ali. Então, a lei divina nos coloca de volta nas mesmas circunstâncias, com as mesmas pessoas, nas mesmas situações, em papéis diferentes, invertidos, para que a gente possa, de uma vez por todas, afinar o sentimento. Então, se não deu certo desse jeito, a gente vê em outro papel, só com uma circunstância parecida, só que num contexto um pouco diferente, para ver se a coisa engrena, para ver se a coisa está certa. Então não adianta a gente pensar em tirar vantagem, em passar a perna, em ser desonesto, porque tudo volta. Volta agora ou pode voltar depois. Então tudo isso nos faz entender a importância da gente respeitar as relações uns com os outros. Jesus veio aqui só para isso.
Se parar para pensar numa linha bem geral, Jesus veio aqui em carne ensinar a gente a viver. Viver. Numa linha prática, Jesus veio aqui ensinar a viver. Porque ele já passou por esse caminho, ele já trilhou isso, ele já conhece a estrada. É igual o universitário veterano e aquele que acabou de entrar. Esse tem uma bagagem para ensinar o outro, ajudar, sei lá. Ou o professor que ensina a pessoa que acabou de entrar no curso. Ele já conhece o trilho. Ele veio aqui ensinar a viver, dizer a importância das gerações, a importância de estabelecer uma conexão de respeito, de amor, de sinceridade, de honestidade. Ele veio dizer: amem-se como eu vos amei. Como o Chico diz, né? O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos como eu vos amei, como eu vos amo. Imagina a imensidão disso. Então, essas leis que regem a nossa relação com o nosso próximo nos dizem simplesmente o seguinte: eis a oportunidade. A oportunidade de reparo, de reconstrução está aqui. Aproveita, trabalha, opera, cresce, desenvolve, ajudem-se, respeitem-se, que vai dar tudo certo. Restabeleçam aquilo que lá atrás vocês desequilibraram. Aí uma lei liga na outra, de justiça e a lei de trabalho, a lei de progresso. E ainda tem gente que perde tempo achando que Deus perde o seu tempo perseguindo as pessoas. Deus não persegue ninguém. Deus segue a sua própria lei, uma lei de justiça, uma lei de responsabilização e não uma lei de punição. Deus não pune absolutamente nada e ninguém. Quem que nos pune? A nossa consciência, os nossos atos falhos. São os meus atos de agora errados que me punem lá na frente. E não é Deus, porque a lei do amor que rege a vida é uma lei universal que respeita todas as leis da justiça divina. É simples assim. Então, essa lei de causa e efeito, ela bate na nossa porta, identifica quem é que fez a bagunça e diz: agora arruma. Só isso. É só um processo de consertar. E ainda ganhamos amparo e ajuda para consertar. O erro foi nosso. O problema foi nosso. Deus nos coloca aqui para restabelecer com facilidade e ainda nos dá um monte de gente para nos ajudar. Olha só. Olha a importância de compreender isso. Se eu passo por uma dificuldade hoje, está difícil, as coisas às vezes não se encaixam, mas paramos para pensar a quantidade de pessoas que tem ao nosso lado, direta e indiretamente, pessoas que nós temos com quem contar. Pode ser no centro espírita, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser um familiar. A quantidade de pessoas que nós temos ao nosso lado, isso é bondade, isso é amor. Amor de quem? Amor de Deus, que nos proporciona essa chance. Então, por que nós estamos falando isso? Porque é importante passar por esse processo. Sem compreender isso, todo o resto acaba falhando. E a gente começa a entender que a grande força da vida é a força do amor. E esse amor, ele é sutil. O exercício desse amor é bem sutil. O Chico aprendeu isso, o Chico viveu isso, né? Nos seus pequenos atos. Aquela história dos tomates, não sei se todos aqui já conhecem, mas o Chico certa vez estava na feira comprando tomate. Não sei se estava ele, o filho dele, ou ele mais algum amigo. E o Chico estava pegando tomate. O Chico pegava um tomate bom e um tomate ruim na sacola. Um tomate bom e um ruim. Aí a pessoa que estava vendo falou: ué, Chico, Uai, Chico, o que você está fazendo? Vai levar tomate ruim para casa? Você está doido, Chico? Ele disse: sabe o que é? É que se eu levar só os tomates bons aqui, o vendedor vai ficar com só tomate ruim para vender. Ou o próximo que vai vir só vai encontrar tomate ruim. Isso é ser bobo, no sentido que a gente fala? Isso é ser trouxa? Não. Essa é a postura de quem ama. Essa é a postura. Porque o amor é exercício, não é palavra. O amor é concretização prática.
E isso é amor universal. Ele não estava guardando os tomatinhos bonitinhos para alguém do círculo dele, para um amigo, para um irmão. Não, é para quem chegasse. Então, essa é a grandiosidade do amor, dessa lei universal que rege toda a vida. Nós agradecemos, até já passamos, pedimos perdão, agradecemos a oportunidade e a caridosa atenção de todos e desejamos um excelente restinho de semana e um fim de semana de muita paz. Muito obrigado. Muito obrigado.